Eduardo Gaffa, English Coaching presents tchan, 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 The English Workshop. Aqui estamos então com um workshop para obter confiança, como obter confiança para usar o inglês onde e quando você quiser. Essa é a primeira parte de 3 partes, porque tem bastante coisa para a gente falar. Eu garanto que você vai ter aqui uma forma única de enxergar o inglês e vai ao final desenvolver bastante confiança sim. E não interessa o nível que você ter, se está no avançado, iniciante, não importa. Você vai aprender as ferramentas de como descolar, como obter confiança. Quero lembrar que no final de nenhum desses vídeos vai haver qualquer tipo de venda, de oferta, de nada. Eu não estou aqui para isso. Quero mostrar o meu trabalho, quero poder ajudar pessoas a desenvolver o seu inglês, tá? E é isso que eu tenho feito ao longo dos 25 anos. Então pode ficar bem tranquilo para assistir até o final. Tudo certo? Bom, vamos começar? E eu começo assim, ó, com uma coisa bem legal que é uma pergunta. Vamos observar aqui 3 contextos, tá? Um contexto que tem uma galera aqui, ó, first, tá? O primeiro deles, tem uma galera aqui, um microfone esperando por você, tá bom? Aqui no second, tem um cara apresentando, tá? Um trabalho, imagino que seja você apresentando um trabalho, tanto no trabalho ou um TCC, por exemplo, no final de ano da faculdade, ok? Com certeza há uma audiência assistindo essa apresentação. E aqui também, imagino que seja você falando com outras pessoas, com os colegas, uma porção de gente, mas aí num contexto qualquer, seja enfim, de entretenimento, não importa. Esse é o third, tá? O contexto terceiro. Bom, a pergunta é, em qual desses contextos você teria mais confiança de fazer uma declaração, de falar algo para as pessoas que estão ali para ouvir você? No first, no second ou no third? Você teria mais confiança de falar algo para as pessoas que estão ali para ouvir você? Acredito que você teria mais confiança de falar onde? Talvez aqui. Tem pessoas que no segundo sem problemas e que no terceiro também não tem problemas, mas me parece, isso a mim, que no terceiro seria mais. Porém, vamos modificar um pouquinho isso? Responde agora para mim o seguinte, observa a situação que nós temos, tá? Responda aí, ó. Qual a ordem das palavras nas frases do inglês? Qual a ordem das palavras nas frases do inglês? Essa resposta é simples. Talvez você não saiba, mas se você pensar, você tem a resposta para dar. Mas vamos lá, tudo bem. Se você sabe ou se você não sabe, vamos lá. Em qual desses contextos agora você teria condição de confiança de passar uma resposta? No primeiro, você teria confiança para dar uma resposta a essa pergunta no primeiro contexto, no first? Ou no second, aqui, você teria confiança para passar essa resposta? E quem sabe no third, aquele que você estava bem à vontade, ou que a maioria de nós estaria bem à vontade, teria condição de dar resposta para essa pergunta? Será? Pensa um pouquinho, porque eu quero que você responda para mim. Então, de novo, a resposta é em qual desses contextos, desses 3, você teria mais confiança para dar resposta a essa pergunta? No first, no second, no third, and all or none. Em todos ou nenhum. First, second, third, all and none. Tá? Já começamos aprendendo coisas talvez novas aqui. Porque eu quero que você faça o seguinte, esse aqui é um workshop, tem uma dinâmica diferente. Eu não vou dar palestra, não vou dar aula nenhuma, eu preciso da sua participação. E não interessa se isso é tarde, da noite, manhã, não importa. Responde para mim no WhatsApp 48988358665. Eu nunca vou entrar em contato com você para oferecer nada. Eu apenas vou responder a uma pergunta se você fizer e depois que você responder aqui para mim, vou dar um joinha dizendo que eu recebi a sua resposta. Acabou por aí. Tenha confiança e garantia disso. Não é meu estilo, não estou aqui para isso, não faço isso, sou professor, não sou vendedor. Pode ter certeza, tá bom? Vamos então, pensando sobre isso, tá? Você dá para mim a sua resposta aí. Porque eu acredito o seguinte, tá? Que a resposta passa por aqui, ó. Olha só. A resposta, tá? Passa pela confiança, tá? A sua confiança que vai depender do domínio do conteúdo. Então você vai ter confiança
para falar em qualquer contexto se você tiver maior ou menor domínio do conteúdo. Então a sua confiança, ela tem tudo a ver com o domínio daquilo que você vai dizer. Então não interessa se você está, em princípio, se você está no trabalho, se você está na frente de um público gigantesco ou dos seus amigos. Você tem confiança daquilo que está dizendo? Tudo bem. Agora, se pelo contrário você não tem, bom, aí vai ficar bem complicado. E a gente vai desenvolver essa confiança, está começando a desenvolver agora, usando 3 ferramentinhas. A ferramenta EDU, tá? Que não coincidentemente tem, começa com o nome aqui com Edu. Eu vou te explicar cada uma delas ao longo desses 3 vídeos que vão ser bem rapidinhos e curtinhos. Vamos começar? Olha aqui, ó. Para a gente entender o inglês, tá? É importante, fundamental que a gente perceba ele como um sistema de pecinhas, de conjunto de palavras. Se você gosta disso, eu não gosto muito, mas tá valendo, que tem diferentes corzinhas, tá certo? E que são interdependentes, tá? Uma depende da outra e elas se ligam de maneiras infinitas. Tudo bem? Entender isso é importante para que a gente comece a abordar o que eu vou mostrar agora. Olha aqui, ó. Tá? A resposta àquela pergunta que eu fiz para você, qual é a ordem das palavras na frase do inglês, é a ordem direta. O que é a ordem direta? É a ordem de como as frases são formadas no português, no espanhol e no inglês também, certo? Ah, mas como é que eu saberia? Se você fizesse uma frasezinha curtinha na cabeça, você saberia dizer que todas as frases começam com um sujeito, depois tem um verbo e depois tem um objeto ou um complemento. Isso acontece de novo no inglês, português e no espanhol. O japonês, por exemplo, tem uma ordem diferente. Tem o sujeito, daí vem o objeto e o verbinho vai lá para o final. Mas enfim, não importa isso, tá? Interessa para a gente perceber que isso aqui, a resposta era simples, ela estava na cabeça da gente, tá? O que pintou ali talvez fosse falta de confiança para dar essa resposta. Pode ser? Faz sentido para você? E aqui um exemplo, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho o I, aqui o sujeitinho, eu, né? Eu tenho o verbinho aqui, a ação, o sujeito que pratica a ação. Eu tenho o eu, aqui o verbo ser, estar o am, né? Que o velho, to be, aquele que a gente estuda no colégio, que a gente chama de to be ou de Toby, nunca sabe como é que é o nome do cara. Então, eu sou ou eu estou, no caso aqui eu sou professor. Poderia colocar a teacher aqui, mas para exemplo para mostrar para você, eu deixei mais simplinho, tá? Sujeito, verbo, objeto, é assim que todas as frases são formadas. E o que eu quero aqui começar que você comece a perceber as corzinhas das pecinhas que integram o nosso sistema. E é o que a gente vai fazer agora, explorar cada um desses grupinhos aqui. Saca só. Olha o primeiro deles, ó, é do sujeito. O primeiro deles é do sujeito. Então aqui estão aqueles velhos caras. Antes que você ache que eu vou estar sendo muito básico, segura sua onda aí, tenha paciência e acompanhe. Sei que você já viu isso, sabe disso bastante, mas talvez nunca tenha visto do jeito que eu vou mostrar para você. Isso eu aposto com você. Aqui eu tenho então I, que é eu, you, que é você, he, que é ele, she, que é ela, o it, que é ele ou ela para animal objeto, we, que somos nós, you, que são vocês, e they, que são eles. Aqui vale para tudo, animais, objetos e pessoas, sem problema nenhum. Você já conhece essa listinha? Eu sei que conhece. A lista dos sujeitos. Vamos para a próxima então. Olha agora, vamos falar um pouquinho de verbo. O inglês é uma língua verbal, ou seja, muita centralidade nos verbos. Por isso eu tenho que saber que eu tenho basicamente 2 formas, é um pouquinho mais, mas eu tenho 2 formas dos verbos. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos ver uns exemplos? Aqui eu tenho love, like, kiss e study. Tudo bem? Love, like, kiss, study. Amar, gostar, beijar e estudar. E aqui eu tenho make, write, speak and drink. Fazer, de produzir, write, escrever, speak, falar e drink, beber. Como é que eu sei, afinal de contas, qual é regular e qual é irregular? Bom, aí você tem que conhecer os verbos na sua forma do passado. Passado simples, porque olha só, aqui eu tenho a casinha, a coluninha do infinitivo, a forma básica do verbo, o nome dele, quando ele termina com ar, ou ar, ir, e aqui na segunda casinha eu tenho o passado simples deles. Por isso eu sei que love passa para loved, like passa para liked, kiss passa para kissed, e study passa para studied. E make, veja, está aqui a regularidade deles, ó, é receber esse EDzinho, por isso eles são regulares. Já os irregulares, a gente não tem como prever a forma do passado. Então, make passa para made, write passa para wrote, speak passa para spoke e drink passa para drank. Observa as corzinhas deles aqui que eles estão em verdinhos. Em verdinho, isso vai fazer diferença já já para a gente ir lá adiante. Então, esses foram os verbos. Agora, quem é que nós temos? Agora nós vamos falar dos objetos, lembra? Sujeito, verbo, objeto. Objeto ou substantivo? Não, está aqui a palavrinha em inglês. Aqui eu separei alguns que estão todos em azulzinho. Ó. Friends, amigos, apple, maçã, a girl, uma garota, English, que é o inglês,
cakes, que são os bolos, letters, que são letras, Spanish, que é o espanhol, e beer, que é a cerveja. Tudo certo? Os objetos, então, completando aquela nossa ordem direta. Mas tem mais coisa, tá? Olha só. Agora eu vou falar dos adjetivos. E o adjetivo, eu tenho aqui a corzinha amarela para eles. Eu tenho, ó, uma coisa importante dos adjetivos, tá? Eles nunca vão ter forma no plural. Se você já viu a palavra goods, por exemplo, ela tem a ver com artigos, tá? Com produtos, ele não é bons, tá certo? Ele não varia, ele é invariável, ok? Não esqueça disso, você nunca vai ver adjetivo com S no final. Tá? A não ser que ele seja posicionado como um substantivo. Mas vamos lá. Aqui eu tenho good, que é bom, green, que é verde, beautiful, que é bonito, American, que é americano, tasty, que é saboroso, long, que é longo, bad, que é mau, e cold, que é frio. Tudo certo? Esses são os adjetivos. Mas tem mais um pouquinho, quer ver? Ah, te peguei! Agora eu tenho uma pergunta. Lembra que isso aqui é um workshop. O workshop tem que meter a mão na massa, tá? Então diz o seguinte para mim, olha aqui, ó. Tell me one example of regular and one of irregular verb, please. Eu quero um exemplo de regular e um exemplo de irregular, mas ó, aqui no WhatsApp 988358665, mas eu não quero escrito agora, eu quero by voice, por voz. Tá? Expor a sua voz faz parte da construção da confiança. Eu não vou receber ninguém que me mande escrito. Não é o caso aqui. A gente está falando em confiança, a gente não está falando de ficar escondido atrás de uma teclinha, fazendo textzinhos lá, tá? Então manda para mim aquilo que ficou na sua cabecinha, um exemplo de regular e um exemplo de irregular. Tudo bem? Faça isso. Vamos lá, vamos brincar, vamos participar e vamos desenvolver. Fundamentalmente desenvolver o quê? Aquilo que trouxe você até aqui, desenvolver confiança. Beleza? Estou aguardando aqui, não interessa o horário que você vai mandar, pode mandar. E de novo, eu não vou mandar nada de volta que não seja um joinha, dizendo que recebi, que foi legal, ou uma pequena correção se for necessário. Tudo bem? Fazendo o meu dever de professor. Tá legal? Então fechou o seu pause, agora a gente dá sequência para a história toda, porque aqui vem uma parte boa, ó, vem o advérbio. O inglês, acabei de falar lá adiante, ele é uma língua verbal. Então esse advérbio aqui, ó, que funciona sobre o verbo e sobre o adjetivo, mas eu gosto de dizer que ele incide sobre o verbo, para ficar mais fácil de perceber, tá aqui o verbo, a palavra verbo aqui, ó, ele é muito, mas muito importante, tá? E aqui eu separei alguns que estão na corzinha roxa. Eu tenho very much, que é muito. Eu tenho probably, que é provavelmente, ó, o LY é muito recorrentemente, o mente, até ficou meio, é o mente da língua portuguesa, tá? Eu tenho very, que é muito, often, sem pronunciar esse T aqui, often, que é frequentemente, tenho always, que é sempre, sometimes, que é de vez em quando, so, que é tão, né, tão bonito, so beautiful, e never, que é nunca, tá? Então, esse, ó, uma outra corzinha, uma outra classezinha de palavras para compor as nossas frases, tá bom? Agora a gente vai ver, então, finalmente, a ordem direta aqui já construída, ó. Ó os vermelhinhos aqui, os sujeitinhos, ó. Olha onde é que estão os verbinhos aqui, ó. E olha onde é que estão os objetos. De novo, né? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, objeto. I love friends, eu amo amigos. You like apple, você gosta de maçã. He kissed a girl, ele beijou uma moça. She studies English, tá aqui esse S aqui, porque essa frase foi conjugada no presente. Você sabe que he, she, it no presente recebe um Szinho no final do verbo. Não é o caso aqui, porque aqui foi passado, né? Tudo bem? It makes cakes, né? Quem? A padaria, o it. We wrote letters, nós escrevemos cartas. You speak Spanish, vocês falam espanhol. E they drink beer, eles bebem cerveja. Tudo bem? Tá aqui todas as frases no afirmativo, porque mais adiante, na próxima etapa então, do workshop, nós vamos falar sobre as construções das negações e das perguntas, que é um capítulo hiper importante, tá bom? A gente comete muito equívoco lá por não entender direitinho o que acontece lá. Mas está tudo certo aqui, então a ordem certinha. Vamos melhorar essa ordem aqui? Vamos tornar isso aqui mais colorido? Saca só, como é que ficaria agora? Agora eu incluí as qualidades. E os adjetivos, eles vêm sempre antes dos substantivos, ok? Lembrando, ó, não tem S nesse adjetivo porque eu não tenho variação de plural nos adjetivos. Por essa razão, I love good friends, eu amo bons amigos. You like green apple, acho que a pronúncia é importante, atenção para o seu ouvido também, pronúncia, aliás, faz muita diferença na confiança de você usar ou não, ou esconder o seu inglês, tá? He kissed a beautiful girl, tá? She studies American English. It makes tasty cakes. We wrote long letters. You speak bad English. E they drink cold beer.
Então, ela ama bons amigos, você gosta de massa verde, ele beijou uma garota bonita, ela estuda inglês americano, ele faz, a padaria faz bolos saborosos, nós escrevemos longas cartas, vocês falam um espanhol ruim e eles bebem cerveja gelada. Tudo certo? Vamos melhorar um pouquinho esse negócio? Vamos, saca só então. Ah, pausa de novo. Peguei você, gacha. Now eu quero o quê? Tell me a sentence using an adjective, please. Então fala para mim por voz aqui no WhatsApp, tá? Por voz, só recebo por voz. Fala para mim uma frase que tem um sujeito, um verbo, um adjetivo e um objeto. Você já tem condição de fazer isso. E procura misturar, não pega uma frasezinha pronta que eu fiz, não volta ao vídeo. Cria uma frasezinha, puxa da sua memória e fala para mim. Papapá, 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 papapá. 4 partes, tá legal? Com um adjetivo apenas, uma qualidade apenas. Faça isso, porque a gente está trabalhando para quê? Para desenvolver o quê mesmo? Ah, confiança, beleza, lembrei, tá bom, mas ó, por voz, de novo, não vou encher o saco de você, tudo bem? Pode mandar, seguramente, tá? E a gente então, agora sim vai expandir esse negócio para chegar onde? Para chegar em frases bem coloridinhas e para verificar que aqui a única coisa que aparece meio estranha aqui são quem? Os que estão, as palavrinhas que estão em roxo, que são os advérbios. Eles variam um pouquinho no mais, amigão, amigona. Saca só, olha aqui, ó. Aqui estão os sujeitos, os verbos estão por aqui também, só que alguns advérbios vêm antes deles. Está aqui, ó. Tudo bem? Você percebeu? Tá vendo a regra aqui, ó. Os advérbios de frequência, eles vêm o quê? Eles vêm antes, em geral, do verbo. Não é bem assim, porque esse aqui é um advérbio de frequência, vem no final, tá? O sometimes. Ok? Ele pode vir no começo ou no final da frase. Ah, pois é. Ah, mas também tem um pouquinho de exceções. É um saco isso, mas tem. Mas eu não posso nunca prestar atenção na exceção. Eu tenho que prestar atenção na regra. Ok? É muito mais fácil nisso, tá? E aí eu tenho o quê? Ó, eu tenho um very much para cá, eu tenho um very aqui, certo? Eu tenho um so aqui, mas em geral, você pode ver que a recorrência do sujeito, verbo, objeto, ou sujeito, verbo, adjetivo, objeto, ela foi mantida. E se você disser assim, poxa vida, mas então o que eu tenho que estudar ou o que eu tenho que me ligar para poder ter mais segurança ao falar uma frase? Você já percebeu que quem está variando mais aqui são os advérbios. E eles são uma classe pequenininha, então se tiver que parar para ver, e mais tarde eu vou fazer isso para você, vou dar um vídeo só sobre isso, você percebe então que fica muito fácil de prever e de formar frases, e observa, frases mais longas, não são aquelas frasezinhas I like apples e tal, não são frases legais, frases de conteúdo, ok? Que tem sujeito, que tem verbo, que tem adjetivo, que tem advérbio, que tem objeto, que tem complemento. Olha só onde você consegue chegar. E depois, mais adiante, na terceira parte do workshop, eu vou dar ferramentas para você de como você ter garantia de que aquela frase está bem construída. Frases mais longas do que essa ainda. Tudo certo? Mas olha só então, já que nós chegamos aqui, agora diga para mim o seguinte, você está na frente dessa galera toda aqui, um microfone esperando por você, e você vai ter que responder então, qual a ordem das palavras nas frases do inglês. Agora, fala para mim, você teria confiança ou mais confiança para responder para esse povo aqui? Se você acha que sim, se você acha que não, você tem que pensar de tudo que a gente falou até agora, deixa a informação cair, porque eu francamente acho que se no primeiro momento lá, quando eu fiz a pergunta pela primeira vez, o seu nível de confiança era 0, ele não pode ter continuado no 0 até agora, a partir de tudo que nós vimos. Espero que ele tenha crescido aí no mínimo uns 5 pontinhos. Será que deu? Agora, veja bem, tudo que nós falamos faz sentido? Você consegue então perceber o quanto a confiança faz diferença, o quanto o domínio do conteúdo faz diferença sobre a confiança que a gente tem para falar português ou inglês? É disso que a gente está falando, tá certo? Olha agora então, a sua experiência foi legal? Fala para mim, essa é a parte que você consegue me recompensar, falando comigo. Se você está no Face, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, dá o seu comentário, escreve se foi good, se foi so-so, se foi bad, se foi legal, se foi mais ou menos ou se foi ruim. Se você está no YouTube, no canal, é novo no canal, assina o canal, dá o seu favorito e coloca como favorito o meu canal, escreva para baixo, eu sempre respondo a todo mundo, eu sempre curto a todo mundo e fico super feliz e com mais tesão de fazer coisas desse tipo. Não esqueça que a gente tem uma segunda e uma terceira parte onde tem coisas mais legais do que essa, e eu francamente espero ter sido útil, espero que você tenha gostado. Escreve para mim se preferir também, se gostar, good, ou fala para mim por voz, good, so-so ou bad. Eu não vou
prometo, já falei 4 vezes, não vou ficar enchendo o saco de ninguém, não tenho tempo para isso, alright? Thank you so much for watching this video. See you at video number 2. Bye bye now.